convicção de que Jesus ia voltar por aqueles dias. E aí vai passando o tempo, 10 anos, 20, 30 anos, antes de terminar o primeiro século, Jesus vai à ascensão aos céus no ano 33, ele sobe. Antes de terminar o século, já tinha cristãos desvanecendo. Já tinha muita gente desistindo, principalmente em face da perseguição que se levantou contra a igreja, das lutas que os cristãos estavam enfrentando, perseguição por parte dos judeus, perseguição também por parte do império, que dos anos 60 em diante passou também a perseguir os cristãos. E muitos deles apostataram. Muitos deles negaram. Quem me ouve, diga amém. Olhe para cá, muitos deles desistiram. Muitos deles desanimaram pelo caminho. Tiago está dizendo, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eu já tenho escutado pessoas dizer assim, desde que eu sou criança que eu escuto dizer que Jesus vem, e até agora ele não veio, mas ele vai vir. Isso é uma verdade, irmãos, tão simples, e às vezes por ser tão simples a gente acha que não precisa pregar sobre ela. E eu meditando sobre isso hoje, e senti profundamente no meu coração que eu deveria hoje reafirmar a igreja do Senhor, que Jesus vai vir, irmão. Nós temos mais de 1.200 referências no Novo Testamento afirmando que Jesus vai voltar. Tem muita gente, do dia que você aceitou Jesus para cá, tem muita gente que já desistiu, que já retrocedeu, que já voltou às velhas práticas. Tem muita gente que já desistiu de esperar no Senhor. Mas eu queria encorajar você dizendo o que Tiago diz, seja paciente. Aguenta mais um pouquinho. Vá um pouquinho adiante. Pastor, eu vim hoje aqui, mas só Deus sabe como é que eu estou. Eu estou no meu limite, eu estou para chutar o pau da barraca, porque eu não aguento mais, a luta é grande, e parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece, e eu não aguento mais a luta. Pois é, irmãos, eu vim dizer para você hoje, pelo Espírito de Deus, seja paciente até a vinda do Senhor. Você pode levantar a sua mão e receber essa palavra? Seja paciente, irmão, suporte. Eu não sei o tamanho da luta que você está enfrentando, eu não sei o tamanho da dificuldade, eu não sei quantas vezes o inimigo já disse no seu ouvido que você não ia aguentar, o inimigo já mandou você desistir, já chegou para você, diga assim, desista, que não dá para você não, ser crente é muito difícil. Eu vim aqui dizer para você, seja paciente, aguenta mais um pouquinho, vai chorando, vai gemendo, vai andando, aguenta, seja paciente até a vinda do Senhor. Aí Tiago prossegue dizendo assim, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Quem é do interior conhece muito bem essa linguagem. Né, o irmão Manuel já está levantando a mão ali. Gente, quem é do interior conhece muito bem essa linguagem. Quantas vezes o sertanejo, o camponês, o agricultor lá do campo, ele, em algumas localidades, existe até a cultura de colocar a semente na terra mesmo antes da chuva chegar. Lá na minha região, espera a primeira chuva, e quando vem a primeira chuva, você lança a semente e fica pedindo a Deus para que não venha um tempo de estiagem e você perca a semente que foi plantada. Em algumas localidades, eles chegam a jogar a semente ainda antes da chuva, esperando a chuva. Mas quando a chuva vem, aquela semente ainda vai germinar, ainda vai brotar.
Depois que ela nasce, ainda vem as ameaças, porque vem o mato, você precisa capinar. E existe todo um processo até ficar pronto. E isso é um desafio tremendo para a nossa geração. Essa geração, essa geração do fast food, né? Tudo pronto, do café expresso, do pré-cozido, do micro-ondas. Essa geração que quer comer uma pamonha, aí vai na padaria e pede a pamonha e come. Aí ele não sabe o que é plantar o milho, esperar a chuva, para o milho nascer, capinar o mato, arrancar as urtigas, pega pinta, aqueles carrapichos, esperar o milho crescer, botar uma espiga, aí ele colher a espiga, nem existe um processo, aí ele vai pegar a espiga, ralar naquele, vocês já viram aqueles ralos feitos de flange? Você vai ralando e rala os dedos junto, aí você tira aquela massa do milho, aí você vai empacotar dentro da palha, vai acender um fogo de lenha, botar dentro de uma panela lá para queimar, cozinhar até a pamonha ficar pronta. Então essa geração expresso, não sabe mais esperar. Pessoal aqui que são da minha idade para frente, acompanharam o tempo em que os jovens do interior iam para São Paulo, tentar conseguir alguma coisa melhor. Aí a pessoa ia para São Paulo, chegava em São Paulo, mandava uma carta para a mãe. A carta levava pelo menos 30 dias para chegar, e a mãe ficava aqui esperando 30, 40, 45 dias para receber notícia do filho e saber se ele tinha chegado lá com vida. Aí quando ela recebia a carta, ela escrevia outra, botava no correio, com mais 30, 45 dias a carta chegava lá para o filho saber notícia da mãe que estava aqui. Hoje a gente manda mensagem no WhatsApp, se a pessoa não responder em 30 segundos, ele já apaga. Ele já apaga, ainda manda lá. Sabia que é falta de educação não responder? Está com raiva de mim? Porque nós temos uma geração que não sabe esperar, irmão. Nós temos uma geração que não consegue ouvir um áudio de 1 minuto, sem não botar no modo acelerado, bota lá no modo acelerado, no modo 2, para terminar logo. E tem gente que ainda não tem paciência, ele ainda bota lá na frente para ver o final da conversa, para saber se ele se interessa pelo assunto. Essa geração não sabe mais esperar. E isso vai se refletindo em todas as áreas da nossa vida. É uma geração ansiosa, que não sabe esperar o tempo das coisas. Eu quero que você levante a sua mão e diga assim: Senhor, dai-me paciência. E os irmãos sabem como é que Deus dá paciência? Os irmãos sabem onde é a fábrica de paciência? Paulo diz que a paciência, ela é gerada através da tribulação. Paulo diz que a tribulação produz paciência. Quando a gente diz assim: Senhor, dai-me paciência, aí Deus diz: tome tribulação. Porque você enfrenta a tribulação e vai adquirindo paciência. E a paciência gera experiência. E a experiência gera esperança. Sabe qual é o melhor remédio para a ansiedade, irmão? É tribulação. É tribulação. Sede vós pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. No versículo 8 ele diz: sede vós também pacientes. Então essa é a primeira recomendação que nós temos da parte de Deus nessa noite. Diz respeito à paciência.
a perseverança, a suportar, a esperar o tempo, a esperar em Deus, a aguardar o dia da vinda de Jesus. Não, mas se Deus não fizer até tal dia, eu vou marcar aqui no meu calendário, até o dia tal. Se Deus não responder, faça isso não, irmão. Espere com paciência no Senhor. Amém, meus irmãos? O salmista, no Salmo de número 40, ele diz, né? Eu esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem um tempo certo. Mas ainda no versículo 8, ele faz uma segunda recomendação. E essa recomendação diz respeito à preparação espiritual. Ele diz, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tem muita gente já desfalecida, que já perdeu a fé. Tem muita gente vivendo como se Cristo não fosse mais voltar, como se Jesus não fosse mais voltar, como se o arrebatamento da igreja fosse um mito. E a Escritura está nos dizendo, fortaleça o seu coração. Fortaleça o seu coração. Que o Senhor nessa noite, irmão, nos traga uma injeção de ânimo e encha o nosso coração de renovo, de alegria, de fé. Você pode dizer amém por essa palavra? Como é que a gente fortalece o coração, irmãos? A gente fortalece o coração buscando a Deus em oração. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 16, ele diz, por essa causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor. Acho que um pouquinho mais atrás aí, não é o 16, vai ser o 15, só um pouquinho aí. Por essa causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toma toda a família nos céus e na terra, toma nome. Olha o versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais, aí tem a expressão corroborados, mas na versão atualizada é fortalecido, pronto, está aí. Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Como é que nós encontramos fortalecimento? Como é que a gente fortalece o coração? Como é que o nosso coração se fortalece no Senhor? Pelo Espírito de Deus. É pela oração. Por essa causa me ponho de joelho. Precisamos orar e dizer, Senhor, fortalece meu coração. Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, venha ao meu coração, renova a minha fé, renova minhas convicções, renova a minha esperança, enche o meu coração de alegria, de gozo, de esperança, de fé. E o Espírito Santo vem, irmão, no nosso coração e renova. E você às vezes chega no culto, como dizia a minha avó, só arquejando, aí o Espírito Santo te enche, te renova. Você pensava que não aguentava mais, não, eu não aguento mais, aí o Senhor te enche, te renova, te encoraja. Diz a palavra do Senhor lá em Esdras que a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa. Você quer receber força de Deus, fortalecer o seu coração? É receber a alegria do Espírito Santo, irmão. Quando a alegria do Espírito Santo enche o coração, a gente se renova e ainda vai longe. Amém? Aí no versículo 9 tem uma outra recomendação preciosíssima. Acompanhe comigo o versículo 9, ele diz, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejam condenados. Aí na tela está dizendo julgados. Não vos queixeis uns contra os outros. Irmão, o que é se queixar uns contra os outros? É falar mal uns dos outros. E nós temos um mandamento na palavra, não fale mal uns dos outros. Vocês podem repetir comigo? Diga todo mundo comigo, diga assim, a palavra diz, diga bem bonito, a palavra diz, para não falar mal uns dos outros. Eu me lembro do pastor José Maria,
Ele foi pastor lá na minha cidade, não sei onde o pastor Zé Maria está pastoreando hoje, mas ele é pastor de campo no interior do estado. E quando alguém chegava ao pastor Zé Maria para falar de alguém, ele dizia: vamos orar por ele. Era a resposta dele. Alguém chegava: pastor Zé Maria, vamos orar por ele. Irmão, se todo crente fizer isso, acaba fofoca, fuxico, mexerico, não tem mais nada disso. Porque quando alguém fizer qualquer comentário, a resposta é: vamos orar por ele. Difícil é a gente vigiar esse ponto. Porque às vezes a gente ignora os outros, fala: rapaz, o fulano falou mal de mim, rapaz. Aí a gente fica chateado porque o fulano falou mal da gente. E quando a gente cuida que não, está tesourando alguém também. É os coxinhos da renovação. Então, irmãos, essa não é uma palavra para você dizer assim: rapaz, ainda bem que a irmã fulana veio hoje, que ela precisava ouvir. Não, quem precisava ouvir sou eu. Era eu que precisava ouvir, é você. Somos nós que precisamos ouvir. Tenha cuidado, ponha um cadeado na sua boca, faça um pacto com Deus e diga: Senhor, eu vou aplicar isso na minha vida, e eu não vou estar me queixando de ninguém, falando de ninguém, resmungando, falando não. Eu vou orar pelos meus irmãos e vou fazer um pacto com Deus e comigo mesmo de não estar falando de ninguém. Eu posso ouvir um amém? Versículo 10. Só voltando um pouquinho no 9, interessante ele dizer que não fale mal uns dos outros, para que não sejam condenados. Jesus disse que pelas nossas palavras nós somos justificados, e também pelas nossas palavras nós somos condenados. Você já viu aquele ditado que diz assim: rapaz, fulano pagou com a... Irmãos, isso é certo. Isso é certo. Não fale não. Não fale não, porque isso vai fazer mal para você. O juiz vai julgar e vai pesar para você. Tem um texto na Bíblia que me incomoda, sabe? Sempre que eu medito nele, ele me toca. Teve um cidadão na Bíblia que ficou muito alegre, aí plantou uma vinha. E quando ele colheu o fruto dessa vinha, ele ficou tão empolgado que tomou um porre. Vocês lembram dessa história? Noé, ele tomou um porre, ficou bêbado, e eu não sei o que dá na cabeça de bêbado e doido, que quando fica bêbado ou fica doido, tira a roupa. Não sei porquê, mas Noé tirou, ficou pelado. E o filho dele viu. E quando o filho dele viu, em vez do filho dele ajudar o velho, ele fez pouco do velho, riu, zombou. E o resultado disso é que quem tomou o porre foi Noé. Quem ficou bêbado foi Noé. Quem ficou despido foi Noé. E quem recebeu a maldição foi Cão. Por causa da fofoca. Diga comigo, é sério. Então, a pessoa que comenta acaba sendo mais prejudicado do que quem errou. Diga comigo, é forte esse negócio. Versículo de número 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito, eu acho legal esse muito, ele diz, é muito misericordioso
e piedoso. Por que Tiago está dizendo isso? Porque tinha muita gente que, em face da dificuldade que estavam vivendo, estavam apostatando, desistindo, negando a fé. Não aguento mais, não aguento a luta, não aguento a tribulação, eu não aguento. Aí ele diz, olha, irmãos, tenham, por exemplo, os profetas, a paciência e a aflição que os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Difícil a gente suportar a luta, a dificuldade, porque o que a gente quer é uma solução imediata. Mas, irmãos, todos aqueles que passaram por tribulações, por dificuldades, que falaram em nome do Senhor e viveram piedosamente, por causa disso sofreram, foram recompensados por isso. Suporte, aguente, persevere, vá em frente, não desista. Eu vou correr porque eu tenho pressa para chegar no versículo 12. Versículo 12 diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, ele vai dar uma outra recomendação: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento. Eu vou dar uma paradazinha aqui. Irmãos, é muito comum você ver a pessoa chegar e dizer assim, olha, eu juro por tudo que há de mais sagrado. Vocês já viram? Eu juro pela honra da minha mãe. Vocês já pararam para pensar o significado disso? Vamos tentar entender qual é a lógica por trás de um juramento. O que isso significa na prática? Olhe para mim, tente compreender meu raciocínio e ver se você concorda comigo. O que significa um juramento? Quando eu chego para alguém, vou usar uma comparação aqui com o irmão Luciano. Eu chego para o irmão Luciano e digo para o irmão Luciano, me empreste aí R$1.000, que eu vou devolver esse dinheiro para o senhor segunda-feira. Aí o irmão Luciano diz, rapaz, mas tu devolve mesmo, porque segunda-feira é o dia de pagar a fatura do cartão e eu vou precisar do dinheiro. Aí eu digo para ele, eu te juro pela vida da minha mãe. Quando eu digo que eu juro pela vida da minha mãe, eu estou dizendo que eu não mereço confiança. Quem merece confiança é a minha mãe. Vocês estão entendendo? Se eu sinto a necessidade de invocar o nome de alguém, ou uma figura sagrada, para validar o que eu estou dizendo, automaticamente eu já estou dizendo, não acredite em mim não, porque eu não mereço confiança. Vocês estão entendendo? Quando eu digo assim, olha, eu juro pelos meus filhos, eu juro pelo que há de mais sagrado, eu estou dizendo, eu não mereço confiança, mas você pode confiar. Aí o que Tiago está dizendo, olha, não jure, nem pelo que está no céu, não jure nem pelo que está na terra, e não jure por coisa alguma. Você não precisa estar fazendo juramento por coisa alguma. Aí ele complementa o versículo 12 dizendo, antes, seja as vossas palavras sim, sim, e não, não. Vamos fechar o entendimento? Que Tiago está nos ensinando? Tiago está nos ensinando o seguinte, quando você fizer um compromisso, quando você fizer firmar um acordo,
quando você falar alguma coisa, quando você disser alguma coisa, você não precisa invocar a autoridade de sua mãe, de ninguém, de objeto sagrado, não. Você dê somente a sua palavra e honre o que você falou. Você está entendendo? Você não precisa jurar pelo que está no céu. Não, não jure, não use o céu, não meta Deus nas suas confusão, não meta sua mãe nas suas confusão, não meta seus filhos nas suas confusão, não meta as coisas sagradas nas suas confusão, nem o céu, nem a terra, ninguém, não meta ninguém. Você resolve seus problemas, faça seus compromissos e cumpra. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando trocar em miúdos. É isso que o Tiago está dizendo. Falou, você fale e cumpra. Agora, quando você disser que vai, vá mesmo. Vá mesmo. Quantas vezes eu já vi a Taniane aflita, desesperada, principalmente quando trabalhava no setor, que alugava um ônibus para levar para o Tempo Central, aí tinha não sei quantas irmãs, 80, aí ela, não, vou ter que arranjar 2 ônibus. Quando era no final das contas, aí só tinha de mulher para encher um, o outro tinha que botar do bolso. Quando você disser que vai, diga que vai, vai. A menos que seja por um motivo justificável. Quando você disser sim, é sim. Eu me lembro quando eu estava ficando adolescente, não sei se dá tempo eu contar a história, mas eu vou contar só 2 histórias e eu encerro. Vou contar um. Estou encerrando, viu, irmão Zacarias? Vai dar certo. Quando eu estava ficando adolescente, aí eu inventei de namorar. Aí fui falar com a primeira jovem, aí levei um fora. Aí eu fui falar com a segunda, tomei outro fora. Aí eu disse, não está dando certo não, eu vou ter que estudar elas melhor. Tempo perdido, irmão. Aí tinha uma colega de classe, aí eu fui conversar com ela para ela me dar uns toques, né? Como é que me ajudar a eu entender a cabeça das mulheres e tal. Depois de muito tempo eu vim descobrir que nem elas mesmas se entendem. Mas isso aqui é outro assunto, é outra mensagem. Aí ela disse um negócio para mim que até hoje eu não entendi. Ela disse, olha, você tem que entender uma coisa, você tem que ser mais insistente. Aí ela disse que não queria, porque não queria. Ela disse, não, quando uma mulher diz não, ela que disse lá, não sei se é verdade. Ela disse, quando a mulher diz não, ela está querendo dizer talvez. Eu falei, e quando ela diz talvez? Ela diz assim, ela está dizendo um sim. E eu fiquei tentando processar isso na minha cabeça, eu não entendi até hoje. Mas vocês entenderam onde é que eu quero chegar agora. É porque na vida prática, irmão, tem gente que ele diz um sim, mas o sim dele não é um sim não. O sim dele é um talvez. E às vezes ele diz um sim, mas o coração está dizendo não. Às vezes ele diz um não, e o coração está dizendo sim. Vou citar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu conheci um jovem, muito proeminente na obra, dedicado no trabalho do Senhor. São uns 20 anos atrás. E por essa dedicação, o pastor colocou ele como vice-presidente da juventude. Naquele tempo se falava presidente, né? Ele era o vice-líder da juventude. Mas ele era tão atuante que ele fazia o papel de primeiro. Em contrapartida, o líder mesmo era tão parado que ele não fazia nada. Ele era tão parado que no culto da juventude, a juventude sentava assim nos bancos, e ele ia dando oportunidade, na sequência sentava na cadeira e dizia, agora fulano. Aí um via, e eu disse, agora Beltrano, nem se levantar, ele ficava sentado com o microfone nas pernas. Para não ter o trabalho de se levantar e dar oportunidade ao próximo jovem. E esse jovem, que era o vice-líder da juventude, empolgado, movimentando a juventude durante todo o ano, quando foi no ano seguinte, o pastor achou que seria melhor inverter. Botar o segundo de primeiro e o primeiro de segundo. Pelo bem da obra. Aí chamou o líder, que já era um casado,
e o outro ainda era jovem, mas muito atuante, proeminente. E ele chamou ele e disse: irmão, me diga uma coisa, você concorda botar o irmão fulano de líder e você ficar ajudando ele, que ele ainda é novo, para ganhar mais experiência, mas ele está cheio de boa vontade e tal? Aí qual foi a resposta do irmão? Qual foi a resposta? Sim, sem problema, meu irmão, pode botar, meu irmão, mas não foi um sim. Ele disse sim na presença do pastor, mas saiu da reunião amargurado, passou o resto do ano amargurado, resmungando pelas calçadas, falando lá no mercantilzinho, lá na rua, onde tinha uma pessoa lá, e cheia de descrente, e lá ele falava mal do pastor, e resmungava aqui, e resmungava ali. Olha o que Tiago está dizendo: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Era muito mais bonito ele ter dito não. Não, irmão, não concordo não. Se for para botar ele, arranja outra pessoa, me deixa de fora, tal. E aí eu vou citar um outro exemplo agora, que é o contrário desse, para vocês fazerem um comparativo. Isso aqui já foi aqui em Fortaleza, foi aqui no Alto Alegre, mas eu não era o pastor de lá ainda não. Eu fui pastor lá depois. Lá ainda era subcongregação, eu acompanhava o pastor Olímpio, nós fomos para a subcongregação, porque ela era uma sub, mas já tinha trabalho de senhora, tinha liderança e etc e tal. E tinha uma irmã que estava tomando conta das senhoras. E o pastor entendeu que precisava fazer uma mudança. Aí na reunião ele disse: irmã fulana, eu queria botar você para ser a segunda e botar a irmã Beltrana para ser a primeira. A mesma situação. Você concorda? Isso na reunião, na frente de todo mundo. Aí ela disse: eu mesmo não. Quem anda para trás é caranguejo, pastor. Irmãos, eu não estou dizendo que ela acertou, porque com a revelação dela, ela mostrou que o coração dela estava no cargo e não na missão. Mas isso aqui é um outro assunto. O que eu quero extrair aqui é a questão da sinceridade. Não foi muito mais bonito o papel dessa irmã do que o papel daquele irmão, não, que eu falei para vocês? Porque aquele irmão lá era um obreiro que disse sim para o pastor, mas foi um sim falso, foi um sim que eu tinha nessa época 18 anos, mas eu carrego isso como exemplo para a minha vida. Irmão, seja verdadeiro, o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. E aí, a Bíblia diz que o que passa disso, ainda é de procedência maligna. Amém, meus irmãos? Eu vou parar aqui. Não vou nem falar porque eu queria chegar na parte da oração, que a partir daqui Tiago vai falar sobre a oração, sobre a oração do justo, mas eu vou ficar devendo essa mensagem, pregar só sobre a oração do justo. Mas para finalizar, o Ministério do Louvor pode vir para cá. Eu quero só frisar um ponto que Tiago diz aqui na frente, que eu não posso deixar de falar hoje. Veja comigo o versículo de número 14, para a gente encerrar com o 14. O 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite, com óleo, em nome do... Irmãos, olhe para mim. A prática da unção com óleo no Antigo Testamento, ela era muito comum para a unção de reis, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento nós temos essa referência de Tiago a respeito da unção com óleo para ungir os enfermos. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas, para a gente encerrar essa mensagem, esse culto de ensinamento hoje. Duas coisas. A primeira coisa é, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, só concede a prerrogativa de ungir com óleo aos ministros, presbíteros. Olha o que o texto está dizendo: se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros. Então a nossa igreja concede essa prerrogativa aos presbíteros, aos ministros, ungir com óleo.
E é importante dizer isso porque nós temos muitos novos convertidos, nós temos muitos irmãos que estão vindo para congregar conosco, e a nossa igreja segue o que está na palavra aqui. Apenas os presbíteros, evangelistas e pastores, os ministros, unge com óleo. Outra informação, nós não ungimos coisas. Nós não ungimos coisas. Você chega com a chave do carro, pastor, eu comprei o carro, unge a chave do meu carro. Não, irmão, nós vamos orar, agradecer a Deus pela bênção, pedir para que Deus te dê livramento, para que Deus guarde você nesse carro, pedir a bênção de Deus sobre esse veículo, mas a gente não unge coisas, a gente não unge casa, a gente não unge objetos, nós ungimos pessoas e pessoas enfermas. Quem entendeu, diga amém. E isso está aqui na palavra. Então eu queria encerrar por aqui.